O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acompanhamos o Santo Evangelho, nosso Senhor que proclama a universalidade da salvação. Pois diversos povos, diversos lugares acorrem ao Senhor para escutar a sua pregação e também para serem curados. Tiro, Sidônia, Galileia, Idumeia, tantos lugares vão até o Senhor, manifestando assim que a salvação não restringe a um pequeno grupo, não se restringe a uma questão geográfica, mas Jesus convida a todos a tomar parte no seu reino. Portanto, desde o início, a igreja é católica, ou seja, que abraça o mundo todo, que está destinada a todos os povos. Que nós tenhamos presente isso em nossa vida, que nós tenhamos o desejo de tornar de fato o nome de Cristo conhecido. Nunca nos contentemos com o tanto de católicos que nós somos, uma situação em que se encontra um número de fiéis ao longo dos anos, mas que nós possamos olhar e perceber, ainda há muito por ser feito, ainda muito para que o nome de Jesus seja conhecido. Por isso, hora ou outra, escutamos pessoas que dizem: a Igreja Católica foi fundada por Constantino, antes era pequeno grupo. Não, desde o início, a universalidade da salvação existe, pois é o desígnio do Senhor, de chamar todos à santidade, chamar todos à salvação. Que rejeitemos veementemente essas concepções erradas dos inimigos da Igreja que querem desmerecer o Santo Evangelho. Que saibamos dar razão da nossa fé e explicar-lhes. Se todos nós somos chamados à salvação, e se a Igreja é a portadora dessa salvação, a anunciadora da salvação, portanto, desde o início, ela é aquela que anuncia. Jesus Cristo chama todos à santidade. A Igreja quer que todos alcancem a santidade. Portanto, ela anuncia em todos os tempos, em todos os lugares, essa universalidade da salvação. Depois nós percebemos que essas pessoas vão até o Senhor para pedir-lhe, para que sejam curadas, que sejam libertadas, procuram o Senhor. Ou seja, isso manifesta que todo ser humano tem desejo, tem sede de Deus. O Catecismo, já nas suas primeiras páginas, esclarece isso. O ser humano tem sede de Deus, busca o Senhor. Que nós possamos também ser capazes de perceber isso em nós. De fato, nós temos sede de Deus, de estar na sua presença, precisamos buscá-lo sempre, e buscamos mediante a oração, pois é o meio mais eficaz de nos encontrarmos com o Senhor. Nós o buscamos ouvindo a sua palavra, participando dos seus sacramentos. Essa busca incessante do Senhor que está inscrita em nossos corações. Tanto é verdade que somente quando nós encontramos o Senhor é que nós somos plenamente realizados. Quantas pessoas que vivem anos e anos longe de Deus ficam perdidas, vazias, podem ter todas as coisas do mundo, todos os bens, todos os prazeres, mas ainda assim sente aquele grande vazio. Algo está faltando e não sabe o que é. Procura saciar com uma coisa ou outra, com bens materiais, mas quando encontra o Senhor diz: agora sim, eu encontrei aquilo que preenche de fato a minha vida. Agora sim, eu sei o que faltava. Faltava Deus. Portanto, sejamos nós anunciadores dessa verdade para tantas pessoas que ainda não fazem essa experiência,
para que eles possam se voltar para Deus, para que possam encontrar o Senhor. E é uma experiência pessoal de cada pessoa, e precisamos respeitar isso, pedindo que o Espírito Santo toque os corações, pois é Ele quem nos convence que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém pode falar que Jesus é o Filho de Deus, a não ser no Espírito Santo. Seja Deus que nos revela quem de fato Ele é. Por isso, é o final do Santo Evangelho que esclarece, porque Jesus repreende esses demônios. Jesus, vendo os espíritos maus, vendo Jesus e os espíritos maus, caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem Ele era. Jesus não quer que os demônios mostrem a sua identidade. Ou seja, Jesus quer que cada um de nós descubramos quem Ele é. Que nós descubramos pela experiência de fé que Ele é o nosso Salvador. Precisamos ter isso muito presente em nossa vida, porque precisamos amar o Senhor, não por causa dos seus milagres, das curas estrondosas que Ele faz. Precisamos amar o Senhor porque Ele é Deus e é o nosso Salvador. E como descobrimos isso? Como fazemos essa experiência? Porque nós encontramos com o Senhor. É sempre uma experiência pessoal de cada um. Precisamos que essa fé nos fortaleça cada vez mais. A fé é uma realidade que vai aumentando cada vez mais. É o contato com o Senhor, a intimidade com Deus, que vai aumentando a nossa fé. E isso nos ajuda muito, pois hora ou outra, muitos de nós se aproximou da igreja, se aproximou da fé, por causa de um milagre, uma graça alcançada. Mas aquilo foi um sinal para que te chamasse, para te fazer reconhecer que é Deus que nos salva, que é Deus que está presente em nossa vida. Mas é isso, é um sinal, é uma seta que aponta para a fé em Cristo. Uma fé madura, ainda quando Deus não me fizer nenhum milagre, quando não tiver nenhum sinal estrondoso da sua misericórdia, eu preciso continuar amando e servindo ao Senhor. Eu preciso amar Deus por Ele mesmo, não somente por causa dos seus milagres, não somente porque Ele realiza curas. Por isso Jesus repreende severamente os espíritos maus, porque muitas pessoas queriam conhecer Jesus, não, queriam seus milagres. Recordemos o episódio de Herodes, que procurava ver Jesus. Ele procurava ver Jesus como se fosse um mágico, como se fosse alguém que tivesse um entretenimento para fazer este ou aquele prodígio. Não porque tivesse fé em Jesus, não porque quisesse fazer a experiência de se tornar um discípulo. De modo algum, Herodes queria tornar-se discípulo do Senhor, deixar tudo e seguir o Senhor. Ele queria vê-lo apenas como um mágico, como alguém que pudesse fazer certos milagres, certas coisas. Assim também há muitas pessoas, como Herodes, que procuram Jesus por causa de seus milagres, como se fosse um curandeiro. Mas não é assim a fé em Jesus. A fé em Jesus nos coloca na dinâmica do seguimento, onde é uma fé madura, ainda quando não tem nenhum milagre, nós estamos perseverando com o Senhor. O Evangelho de João insiste tanto nisso: permanecei no meu amor, permanecei em mim. E por diversas e repetidas vezes, Jesus diz isso aos discípulos e também a cada um de nós. Nós somos chamados a permanecer com o Senhor, em cruzes, em dificuldades, em alegrias, sempre permanecer com o Senhor. Não só porque Ele nos faz este ou aquele favor. Por isso nos perguntemos: a minha fé é autêntica ao ponto de continuar amando e servindo a Deus quando Ele não realizar aquele milagre que eu pedi? Quando Ele não conceder aquela graça que eu pedi? Porque se somos maduros na fé, nós temos consciência. Deus somente nos dá aquilo que está em ordem, a nossa salvação. Se tal fato contribuir para a minha salvação, para eu alcançar o céu, o Senhor me dará. Mas se o Senhor quiser me levar para o céu, não realizando também este ou aquele milagre que pedi, eu continuarei amando o Senhor? Eu continuarei servindo? Ou eu vou me revoltar com Deus? Eu preciso amar a Deus, não os seus milagres. Preciso amar o Senhor porque Ele é o meu Salvador. E somente no Espírito Santo é que nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. E queiramos sempre estar com o Senhor. Que possamos ter essa fé madura para suportar também o silêncio e a demora de Deus. Quantos de nós que há anos e anos estamos pedindo a graça de uma conversão, de um milagre,
e parece que o Senhor ainda não nos escutou. Porque primeiramente Ele quer transformar o nosso coração, quer nos ensinar primeiramente a receber essa graça, para depois conceder aquilo que nós pedimos. A paciência para com Deus demonstra a nossa fé. Sejamos nós pacientes, perseverantes e confiantes que o Senhor nos dá somente aquilo que contribui para a nossa salvação. Tenhamos nós essa confiança em Deus e ajudemos também tantas pessoas a amarem o Senhor por Ele mesmo, não somente por causa de suas obras, por causa de seus prodígios. Isso manifesta a nossa fé constante, manifesta também a nossa confiança em Deus, onde tudo parece desmoronar. E nesse dia em que nós dedicamos o tempo à adoração, que nós possamos ajoelhar-nos diante de Jesus, passar um tempo com o Senhor, para aprender dEle, aprender do Senhor a amar, a esperar. Quantas vezes nós não somos pacientes o suficientes para aguardar de Deus as suas respostas? Mas se nós formos perseverantes na oração, nós aguardaremos todas as respostas e as obteremos no tempo oportuno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Rezemos juntos